nós, Senhor, tua igreja, clamamos a Ti. Te adoramos, Te louvamos e queremos também ouvir a Tua voz. Ó Deus, queremos ouvir a Tua voz em nosso coração, em nosso espírito e entender, ó Deus, o Teu querer, o Teu propósito, a Tua palavra. Deus, com o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, venha nos revelar, ó Deus, as Tuas verdades, as verdades profundas, ó Deus, os mistérios profundos, ó Deus, do Teu coração que está na Tua palavra. Revela a nós, ó poderoso Deus. Nós queremos, nós desejamos, nós queremos Te conhecer, ó Deus, e conhecer o Teu coração. Então fala, ó Deus, ao coração de cada um desses Teus filhos, em nome de Jesus. Diga assim ao Espírito Santo agora: Espírito Santo, fala comigo, fala ao meu coração, fala no íntimo do meu ser, me revela a Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Sentimos a falta de muitos irmãos hoje, né? Muitos jovens estão no retiro de carnaval, outros estão viajando, mas nós queremos aqui falar da palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Ele fala em nossos corações. Amém? Acho que podia dar uma baixadinha nesse climatizador para fazer um pouquinho menos de barulho. Lá nos 80 tá bom. Quem sabe mexer aí? Dudu, ele sabe. Pode deixar perto dos 80. Amém. Está com calor? Diga amém. É só sentar desse lado aqui, tá mais fresquinho aqui, ó. Você vai sentar lá longe, fazer o quê? Né? Mas, queridos, nós temos falado bastante do nosso desejo de nós conhecermos Deus. Conhecer Deus, se aproximar de Deus, estar perto de Deus. Isso é o que Ele deseja para nós. É isso que também nós queremos e nós ansiamos. Amém? Somos uma igreja que tem sede de Deus. Agora eu vou fazer igual o Lucas, quando a gente falava uma coisa que ele não estava satisfeito. Saía andando assim. Somos uma igreja que tem sede de Deus. Amém? Com ânimo. Porque temos esse desejo. Ansiamos por Deus. Nós falamos na semana passada que nós precisamos tomar a atitude de nos aproximarmos de Deus. Ele já fez o que Ele tinha que fazer e agora cabe a nós nos aproximarmos de Deus. E não ter aquela ideia errada que precisamos primeiro nos purificar de todos os pecados, para depois nos aproximarmos de Deus. É exatamente o oposto. Nós nos aproximamos do jeito que nós estamos, pecadores, sujos, e na presença de Deus, e contemplando Deus no santo lugar. Então nós vamos nos tornando mais santos, parecido com Ele. É o oposto do que nos ensinaram lá atrás, porque me ensinaram assim, não sei você. Você se santifica, se purifica, se abandona todos os seus pecados e você vai agradando mais a Deus, então você chega à presença de Deus. Só que se for dessa forma, queridos, nunca, nenhum ser humano vai conseguir chegar até Deus. Então depende de um ato nosso, de uma posição nossa, de nos achegarmos a Deus. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, para nós entendermos um pouco mais como é que é esse processo. Não é religiosidade, queridos. Eu colocar aqui um monte de regrinhas para vocês vão conseguir seguir aquelas regras, e aqueles que seguirem aquelas regras certinho vão se aproximar mais de Deus. Isso é o Antigo Testamento, é a lei. E ficou muito bem provado e comprovado, e foi por isso que Deus colocou a lei, para dizer assim para nós: olha, vocês não são capazes. Está aqui a lei. E vocês não são capazes, por vocês mesmos, de obedecerem à lei. Então vem Jesus para fazer de outra forma, na nova aliança. Então nós vamos falar um pouquinho da nossa fé hoje, e o que ela tem a ver com essa nossa aproximação de Deus. Abra comigo lá em Mateus 8, 23 ao 27, estou lendo na NVT. Nos diz assim: em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente
Veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedeciam. Queria convidar você a estar aqui nessa cena. Só imaginar a sua própria vida. Você está dentro de um barco, a sua vida é um barco. E assim, a pergunta nunca é: será que virá uma tempestade? A pergunta é: quando virá a tempestade? Porque sempre nós viveremos tempestades em nossas vidas, e não uma só, queridos. Nós vamos viver muitas e muitas tempestades no passar da nossa vida. Nesses 70, 80 anos que nós vivemos aqui. As tempestades, elas virão. Umas mais fortes, outras mais suaves, mas elas virão. E os discípulos estavam aqui nesse barco, então, junto com Jesus. Jesus fazia o quê durante a tempestade? O que ele fazia? Não estou ouvindo. Dormia. Diga aí, crianças. Era Jesus? Muito bem, Jesus dormia. Durante uma tempestade, queridos, que os discípulos, homens experimentados no mar, que sabiam nadar, sabiam se virar no mar, porque eram pescadores, uma boa parte deles, estavam com medo. Sabiam que era uma tempestade realmente forte. E estavam com medo, ficaram com medo. E eles então, e Jesus tranquilamente dormia no barco. Talvez ele dormia até mais gostoso, o barco balançava para lá, balançava para cá. Mas por que Jesus dormia? Por que Jesus não estava com medo? Porque Jesus não tinha medo da tempestade. Porque ele sabia quem ele era, queridos. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que nada poderia acontecer com ele fora do propósito de Deus para a vida dele. Nada, absolutamente nada. Então ele sabia quem ele era. Tinha uma identidade. O grande problema nosso, nas grandes tempestades da vida, é que nós temos problema com a nossa identidade de filho de Deus, e ficamos com medo, então, por isso. Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, a nossa vida, ela está totalmente nas mãos de Deus, porque Deus nunca abandonaria seu filho. A palavra de Deus mesmo fala: uma mãe pode abandonar seu filho, mas eu nunca abandonarei vocês. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Então, na nossa falta de identidade, nós temos medo. E foram correndo chamar por Jesus. E o que Jesus fala para eles? Por que vocês estão com medo? Qual a razão do medo? Era muito lógico, né? A tempestade, eu estou com medo da tempestade. Olha as ondas, olha a altura das ondas. Nós estamos com medo da tempestade e nós vamos morrer se o Senhor não fizer nada. E o que Jesus responde? O que Jesus fala para eles? Porque vocês estão com medo. E depois que ele diz: como é pequena a fé de vocês. Aqui que mora o ponto. Por que eles não tinham identidade? Porque eles tinham medo, porque estavam ali sofrendo naquele instante. Porque era muito pequena a sua fé. E nós vamos ver em várias oportunidades Jesus falando com os discípulos e dizendo para eles: porque vocês não têm fé, porque é muito pequena a sua fé, porque a sua fé é muito pequena. Em determinado momento ele diz: ó geração incrédula e corrupta, até quando eu vou aguentar vocês? Ele estava bravo, não? Acho que ele estava um pouco bravo ali, né? Até quando vou ter que suportar vocês com essa falta de fé de vocês? O que a palavra do Senhor nos ensina, queridos?
quando Jesus fala que é pequena a fé, é porque a fé, então, ela pode ser desenvolvida, ela pode crescer. Se Jesus estava ali naquele momento, exortando eles, porque a fé deles era muito pequena, então é porque essa fé ela pode crescer, e ela deve crescer. Ela deve chegar até uma maturidade. Mas aí é que é a questão. Se a fé cresce, se a fé precisa crescer, se nós não podemos permanecer com a fé infantil, o que nós devemos fazer então para que essa nossa fé cresça? Porque aquele que não tem fé, queridos, aquele que não cresce na sua fé, ele não vai prosseguir na caminhada. Ele para no meio do caminho, ou então ele se torna um religioso. Infelizmente, nós vemos a igreja, principalmente no Brasil, onde a liderança, onde muitos líderes trabalham de uma certa forma, que traz a pessoa para a fé, mas mantém essa pessoa numa fé tão infantil, que ela fica sempre dependente do pastor, ou dependente de coisas, de atitudes, de campanhas e tantas coisas, para que ela permaneça. Ela não consegue se desenvolver e nem se dá condição para que a pessoa desenvolva a sua fé. Mas o desenvolvimento da nossa fé é essencial. Nós não podemos agradar a Deus, queridos, se nós não tivermos fé. Deus olha para nós e Ele se agrada de nós. Mesmo que algum de nós tenha uma fé bem pequenininha e bem infantil, Ele se agrada de você. Ele olha e se agrada, mas Ele não quer que você permaneça infantil. Nós temos o nosso bebezinho, o bebezinho nasce, e nós ficamos apaixonados por aquele bebê. E é tão delicioso segurar um bebê no colo. A gente lembra com saudade quando nós segurávamos a Letícia e o Lucas no colo, né? Os pais, você sente saudade daquele tempo ou não sente? Você que já tem filho adulto, sente, não sente? Tão gostoso, né, irmã Ivone? Quando segurava o Dudu no colo, né? Quando segurava o Cassiano no colo, que jeito agora, né? Era gostoso, uma delícia. Mas a irmã queria que ele ficasse bebezinho o resto da vida. É muito bom ser bebê. Agora pensou, o Du não podia estar tocando aqui porque era um bebê. Não cresceu. E não é natural. Apesar de um bebê ser bom, não é bom que ele permaneça bebê. E é assim que Deus olha para nós. Mas muitas vezes a nossa fé, ela é tão pequena e ela continua pequena e nós não somos intencionais em fazê-la crescer, que nós ficamos com a fé infantil para o resto da vida e vivemos dentro da igreja com a fé infantil. E sabe qual é o problema disso? Você não viverá o plano de Deus. Você não viverá a plenitude de Deus para você. Você vai viver uma vida rasa, pobre, miserável. Porque a sua fé não cresceu e você não chegou no potencial que Deus tinha para você. Então, nós, cada um de nós, precisamos individualmente sermos intencionais em fazer a nossa fé crescer. Quando Deus olha para mim, depois dos meus 45 anos de conversão, Ele olha para mim, o que será que Ele diz? Juarez, olha como é pequena a vossa fé. Como será que Ele está olhando a minha fé? Como é que Ele está olhando a sua fé? Leandro, como é que Ele está olhando a sua fé? Estou falando, nossa, Leandro, você era para estar aqui, você está aqui ainda. Ou está dizendo, nossa, Leandro, como você cresceu. Qual é a avaliação de Jesus? Ele fez uma avaliação com os discípulos. Olha, vocês estão passando por isso, esse medo todo, porque a sua fé é pequena. Vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque a sua fé é pequena. Qual o nível da nossa fé? Isso é muito importante nós pararmos, pensarmos e analisarmos e vermos como é que está, em que nível está a nossa fé, porque dependendo da nossa fé,
vai ser o nosso conhecimento de Deus. Quanto maior a nossa fé, mais nós conhecemos Deus, porque Deus não revela coisas para pessoas imaturas. E precisamos ser intencionais. Queridos, um exemplo simples. Vamos dizer que o Mário, um dia, ele tem vontade de comer uva, muita uva. Aí o Mário então sai, não tem lugar para comprar. O Mário sai então procurando em todo lugar onde tem uma parreira de uva madura, para ele chupar uva. Vai ser difícil, né, ele encontrar. Mas, então o Mário fala assim, nossa, eu estou sempre com vontade de chupar uva e eu não tenho um pé de uva. Fala, então eu vou fazer o seguinte, vou jogar uma semente de uva em qualquer lugar. Jogar no meu quintal, jogar lá no mato, e quando eu tiver, então eu vou lá e chupo uva. Pode ser, talvez, que um dia nasça um pé de uva lá e depois de um tempo ele consiga ir lá e chupar uva. Mas se ele for intencional, ele vai lá no quintal dele, carpe todo o quintal, aí ele faz lá todo com madeira, toda a parreira para a uva subir. E ele vai todo dia, ele rega aquela semente, plantou certinho, na estação certa, a semente certa, da uva que ele quer, no espaçamento certo. E ele vai todo dia lá cuidar, regar, crescer o mato, ele corta. Ele foi intencional, com certeza absoluta, ele terá uma parreira dentro de um tempo, na casa dele, com uva para ele chupar em toda a estação. Toda estação de uva ele vai ter uva, porque ele foi intencional. Mas às vezes, querido, nós como cristãos, agindo de forma muito displicente, não inteligente, para não falar outra coisa, e queremos obter resultados. Nós queremos que a nossa fé cresça, sem ser intencional e investir para que ela cresça. Estão entendendo? Não somos intencionais com as coisas, queremos que as coisas aconteçam. Nós queremos que toda essa cidade conheça Jesus, porque nós somos uma igreja apostólica, evangelista. Até agora não fomos muito, mas queremos ser. Aí então a gente sai por aí, simplesmente jogando folheto, Jesus te ama, Jesus te ama. Quem sabe talvez alguém, algum dia vai ler o folheto e vai entender e vai ser tocado pelo Espírito. Mas se nós formos intencionais, queridos, de cada um de nós, lá no nosso trabalho, na escola, no nosso vizinho, vamos explicar o Evangelho de uma forma inteligente e inteligível para essa pessoa. Vamos ser intencionais em falar de Jesus, de dar o nosso testemunho, falar, olha, eu quero falar para você o que aconteceu na minha vida com Jesus. Queridos, nós somos intencionais, é lógico que a colheita vai ser muito maior, porque somos intencionais, estamos fazendo aquilo planejadamente e intencional. Foi o que Jesus fez. Assistindo aquela série The Chosen, ontem, hoje, já assisti os outros temporadas, assistindo a terceira, e você percebe ali, queridos, Jesus veio para fazer duas coisas: morrer na cruz, para nos dar lugar para a salvação, para a restauração, e mostrar para, principalmente 12 pessoas, 12 homens, como fazer, o que fazer. E a hora que você olha assim, aqueles homens, eu acho que era mais ou menos daquele jeito mesmo, você fala, não, isso nunca vai acontecer. Esse negócio nunca vai fluir. Mas Jesus foi intencional em cada ato dele. Era intencional para ensinar os discípulos como ser, como viver. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos prestar mais atenção na nossa fé, dar uma avaliada no nível que está a nossa fé e começarmos a investir de uma forma mais intencional para que a nossa fé cresça e amadureça. Temos que ser intencionais. E se essa fé, então, não está madura, não temos maturidade na fé do jeito que deveríamos ter, então nós precisamos correr atrás, vamos atrás do prejuízo. O que a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Então, sem fé, nós não agradamos a Deus. Quer agradar a Deus? Você precisa ter fé. Primeiro tem que surgir a fé para que você tome uma decisão e comece e faça uma aliança com Deus e sirva a Deus. E depois você precisa fazer essa fé crescer para que haja um relacionamento profundo entre você e Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, não é isso que nós queremos? Conhecer Deus, nos aproximarmos de Deus, conhecermos Deus. Tem que ter fé. E quanto maior essa fé, mais você consegue se aproximar de Deus. Como nós falamos na semana passada, e acho que isso foi fruto também dos ensinamentos nossos no passado. Se você comete um erro, que não seja intencional, não, eu vou pecar porque eu não estou nem aí com Deus e eu quero pecar mesmo. Não, um erro que você não quer cometer, e você cometeu esse erro. Você fica lá, às vezes, e você tem uma vida de oração, você fica uma semana sem orar, alguns dias sem orar, porque parece que você tem vergonha de chegar diante de Deus. Isso é religiosidade, meu querido. Porque Deus não está aceitando você na presença dEle porque você é perfeito. E você acha que faz diferença para Deus alguns dias, e então agora você aceita novamente na presença de Deus? Isso é coisa do seu coração, do seu orgulho. É coisa sua, não é de Deus. Porque então você ficou uma semana, e depois de uma semana que você pecou, então você se sente perdoado, você se auto-justifica, e aí então você se aproxima de Deus novamente e pede perdão. Isso é religiosidade, porque é coisa de quem não entendeu a graça e não entendeu o amor de Deus por você, e que não tem fé madura o suficiente para entender que você é filho. E você pode entrar na presença de Deus com ousadia, conforme diz o apóstolo Paulo. Você pode entrar ousadamente. Afinal de contas, em outro momento que você não cometeu esse pecado, você não tinha outros pecados? Talvez até maiores do que esse. Nós somos sempre pecadores, queridos. O pecado está dentro de nós, desde que nós nascemos. E é pela graça de Deus e sua misericórdia que nós conseguimos entrar na sua presença. Não é porque você ficou uns dias, uma semana, um mês sem errar, em algum pecado específico, algum vício que você tenha. Não é por isso. Porque se você não se chegar à presença de Deus com o seu pecado, que não agrada a você, que você não quer permanecer nele, você nunca vai se libertar dele. Essa é a questão. Então nós não vamos à presença de Deus porque nós somos bons. Nós podemos entrar ousadamente na presença de Deus e conhecê-lo porque Ele é bom e porque Ele nos ama independente de quem nós somos. A graça, isso se chama graça. Você não é bom, mas Deus é bom. Eu não sou bom, mas Deus é muito bom. Mas se nós não tivermos uma fé um pouquinho mais madura, nós não conseguimos fazer isso. E achamos que Deus está olhando torto para nós, bravo com a gente, e que não quer mais ver a gente na frente. Muito pelo contrário. Ele quer que você se aproxime para que ele possa te limpar, e você contemplar a face de Deus e tornar-se cada vez mais semelhante a Ele. Então, quem deseja se aproximar de Deus e entrar ousadamente na sua presença, precisa ter uma fé. Uma fé mais firme, maior, mais madura. Não podemos permanecer nessa fé infantil. Agora, queridos, essa fé que o Senhor mesmo colocou em nosso coração, foi Ele que colocou, ela não veio de nós. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Cabe a nós, cada um de nós, tomarmos a posição de tomar essa fé e fazê-la crescer. É sua responsabilidade. Então Deus tem a responsabilidade dele, nós temos a nossa. E crer que Ele existe, e ter fé nele, crer que Ele existe, e crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que querem estar na sua presença, aqueles que querem conhecê-lo. Como é que Deus os recompensa, queridos? Com a sua própria presença, com a sua glória. Em Hebreus 11, do 1 ao 3, nos diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos.
Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Ele dá aqui uma explicação do que é a fé, um conceito da fé. A fé, a nossa fé, a sua fé, que está dentro de você, no seu espírito, seu coração, ela mostra para você uma realidade que você não consegue ver, mas que você espera. O que é real, queridos? O que é real? O que é a realidade? Tem uma realidade física que nós podemos perceber. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui é um copo e tem dentro dele água. Uau, né, Davi? Uau, que descoberta, hein? Espertinho você, hein? Ele falou assim, uau, que descoberta. Isso tem um copo. Sim, todo mundo sabe que isso é um copo. Se eu entregar esse copo na sua mão, você tem certeza absoluta que você vai tocá-lo. Você já sabe que é um vidro, que está fresquinho, porque tem água gelada. Eu preciso te convencer dela, que isso aqui é um copo. Apesar que tem uns mágicos, né, que mostram um negócio para a gente que é tudo falso, né? Parece que é verdadeiro, é falso. Né? Veio aqui sempre com as crianças, né? E parece que é verdadeiro, mas é falso, é só uma ilusão. Isso aqui não é uma ilusão, isso é verdadeiro. Mas como eu sei? Pelos meus sentidos, queridos. Eu toco, eu vejo, eu ouço, sinto a água na minha mão. Então, pelos meus sentidos, pelos 5 sentidos, eu posso perceber que aquilo é um copo d'água. O que me dá a certeza absoluta que isso é um copo, que esse aqui é um menino. Esse aqui é um menino? Pedro, deixa eu ver se o Pedro é um menino. Eu não preciso ficar tocando para saber se ele é real. Eu sei que ele é real, esse outro aqui. Sei que ele é real. Porque eu já toquei tantas vezes que eu sei a realidade, eu entendo a realidade. Os meus sentidos, só de eu ver o Pedro, eu sei, é um menino, de carne e osso. Os meus sentidos dizem isso. Então, os meus sentidos mostram para mim uma certeza daquilo que é real no mundo físico. A minha fé mostra para mim o que é real no mundo espiritual. A minha fé me garante, me dá consciência, a minha fé me dá certeza, convicção de que o Espírito Santo está dentro de mim, de que o Senhor está na condução da minha vida. A minha fé me dá convicção de que o Senhor está na direção dessa obra. A minha fé me dá convicção plena e absoluta, como eu sei que isso é um celular, está aqui na minha mão e eu toco ele, de que ele está aqui. Isso é fé. Por isso, como é que nós podemos viver sem fé? Como é que nós podemos viver uma vida com Cristo sem fazer crescer a nossa fé? A minha fé me dá convicção, queridos, de que o Senhor vai voltar. Não vai demorar muito, Ele vai voltar e eu vou morar com Ele eternamente, gozando da sua glória. E governar com Ele o mundo. Porque a Bíblia diz isso, a palavra diz isso. A minha fé me dá essa convicção. A minha fé, queridos, me dá a convicção de que não importa onde eu esteja, o que eu esteja passando, não importa o que eu esteja sentindo, Deus está ouvindo a minha oração. Não importa a tempestade. Não importa a tempestade pela qual está passando. Às vezes é muito difícil. Nas tempestades, queridos, as nossas emoções, as emoções da nossa alma, elas podem atrapalhar muito aquilo que Deus está querendo falar conosco. Mas a nossa fé não tem nada a ver com aquilo que com as nossas emoções ou com aquilo que nós vemos fisicamente. Nós não andamos por vistas, nem por sentimentos, nem por emoções. Nós andamos pela fé, nós permanecemos no caminho pela fé.
Pela fé eu sei que o Senhor está no governo do Brasil. O Senhor está fazendo o que Ele deseja. Eu lembro na época da eleição, quando o nosso amado presidente ganhou a eleição. Nosso amado presidente de hoje ganhou a eleição. Alguns crentes que eles ficaram desesperados. Não conseguiam dormir de noite. Porque não aconteceu o que eles queriam. E eles oraram e jejuaram, e não aconteceu o que eles queriam. Então ficaram decepcionados, pessoas deprimidas. Foram lá na frente dos quartéis e ficaram acampados lá. Muitos crentes estão presos hoje, porque ficaram lá acampados. Entraram lá no Palácio Planalto, quiseram fazer um rebuliço, e muitos crentes no meio, pastores inclusive. Por quê, queridos? Não aconteceu o que eles queriam. Mas esses crentes, que fé era essa que não tem convicção plena que Deus está no controle da situação? Pode ser uma coisa má. Pode ser que isso que aconteceu no Brasil hoje seja má, uma coisa má, seja ruim para o Brasil. Mas ainda assim Deus está no controle. Deus põe rei, Deus tira rei, Deus faz o que Ele quer, queridos. E na nossa vida pessoal, quando acontece alguma coisa que você não quer com o seu filho, você fica desesperado. E começa a correr de lá para cá, daqui para lá, e fica desesperado, queridos. Ou a nossa vida ela está sob o controle de Deus, ou não está, ou nós deixamos realmente e vivemos uma vida no descanso do Senhor, ou então nós vamos ficar loucos e deprimidos. Você está entendendo? Quando nós temos fé, quando a nossa fé é madura, mais madura, nós não ficamos desesperados com as coisas. De repente vai começar no Brasil uma grande perseguição aos evangélicos, aos cristãos. E daí? Você sabe que os discípulos, nos primeiros tempos da igreja, eles oravam em relação à perseguição? O que eles oravam? Qual que era a oração deles? Eles oravam assim: Senhor, vá lá e destitui Herodes, destitui Nero, acaba com esse governo e acaba com Roma. Não era isso. Nos livra, Senhor, dessa perseguição. Não era essa a oração. Sabe o que era a oração deles? Senhor, nos dá força para nós prosseguirmos em fé, meio à perseguição, propagando o seu evangelho, o seu amor. Agora os crentes ficam desesperados. O que vai acontecer? Está nas mãos do Senhor, o mundo está nas mãos do Senhor, na palma da mão de Deus. Ele faz o que Ele quer, o que Ele deseja. A nossa fé traz essa convicção para nós e nos traz paz, segurança. Mesmo em meio à tempestade do barco, nós temos paz quando nós temos uma fé madura. Não estou dizendo que no momento não virá aquele pequeno medo, aquela ansiedade, mas nós temos fé, queridos. E a nossa fé coloca tudo diante de Deus. Os nossos filhos, quem é casado, é uma grande fonte de insegurança, de temor, de medo, com esse mundo que está aí fora. Mas os meus filhos, por que eu vou ficar com medo? Um dia eu fiz uma oração e falei: Senhor, olha, o Senhor me deu para os dois, é seu. Cumpra, eu como pai, na autoridade espiritual de pai que eu tenho sobre eles, eu disse: é seu, Senhor, o Senhor cumpra o teu propósito, a tua vontade na vida deles. Se eu fiz essa oração e eu creio, é isso que vai acontecer, ponto final. Não importa os caminhos que vão acontecer para que isso seja realidade, é de Deus, acabou, ponto. Eu já falei para eles, eu sempre falo para eles: olha, vocês nem tentem escapar de Deus, porque vocês são dele. Se quiser tentar, futuramente tente, mas vai sofrer as consequências, porque vocês são de Deus. Você tem uma aliança com Deus, você, Letícia, tem aliança com Deus, você, Lucas, tem uma aliança, ponto final. Você entende? E é nessa oração que eu confio, porque eu sei da vontade de Deus.
Então há uma convicção no meu espírito, não é na minha alma, queridos, porque a alma é emoção. Uma hora você sente, outra hora você não sente, mas a convicção que está no espírito, ela é imutável, não muda. Nessa convicção, queridos, nós começamos esse trabalho aqui. Porque para mim era a maior loucura. A maior loucura que eu poderia fazer era iniciar uma igreja, do zero. E eu tinha uma louca comigo também. E nós começamos. Mas era uma loucura, mas no meu espírito havia aquela convicção pela fé, que era isso que o Senhor nos dizia. Então a fé, ela vai nos mostrar essa realidade, querido, que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Existe uma realidade correndo, acontecendo no mundo, no Brasil, no universo, aqui dentro da igreja, na sua família, dentro da sua casa. Existe uma realidade espiritual que você não consegue enxergar com os olhos físicos, você não consegue tatear, você não consegue ouvir, mas a sua fé, quanto mais madura ela for, mais você vai ter essa percepção de que isso é a realidade. É a percepção de que o mundo espiritual é real, que Deus é real. Eu percebo na minha vida de fé que, num determinado momento, anos atrás, eu percebi uma mudança muito grande na minha fé, porque eu orava assim, havia uma esperança de que Deus tivesse ouvido aquela oração, de que Deus tinha me ouvido. E tinha dias que fazia lá meu devocional e às vezes ficava um tempo lá e eu não sentia que Deus tinha ouvido a minha oração. Então aquele dia parece que o dia não era muito legal, porque parece que Deus não tinha ouvido a minha oração, porque eu não tinha sentido. Mas quem diz que fé tem a ver com sentimentos, com emoções? A partir de um determinado momento eu entendi que toda oração que eu fizer, onde eu estiver, na condição que eu estiver, Deus estará ouvindo. Toda oração, cada palavra dita, queridos, Deus está ouvindo, e Ele vai fazer aquilo que realmente lhe apraz e que é o melhor para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha casa, para a igreja. Ele sempre está me ouvindo, é uma convicção. Esse negócio, será que Deus me ouviu? Isso não é fé. Então, precisamos passar por isso, onde nós conseguimos perceber essa realidade espiritual da mesma forma que nós conseguimos perceber o mundo físico. Amém? Você está entendendo? Como está a nossa percepção do mundo espiritual? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós. Como está a percepção, a nossa percepção das coisas espirituais? Às vezes nós vemos crentes andando de forma muito cega no mundo espiritual, tateando. Será que é por aqui? Será que essa é a porta? Deus me mostra a porta. E na primeira porta aberta que ele acha, ele entra. E nem é a porta de Deus. Cegos. Então, por isso, a importância do crescimento e do amadurecimento da nossa fé, porque ela vai nos dar essa convicção daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor quer para nós. Nós não vemos, então, por vistas, por sentimentos, por emoções, lá em 2 Coríntios 5, 7, eu não vou ler agora, mas o apóstolo Paulo nos diz, nós não andamos por vistas, mas pela fé. A fé, queridos, ela vai me dar consciência de quem eu sou. Jesus tinha uma fé plena, madura e completa. Porque Ele era Deus? Não, queridos. Porque Jesus fazia tudo o que fazia, Ele não fez tudo o que Ele fez, curou as pessoas, andou sobre as águas, repreendeu a tempestade parou, porque Ele era Deus. A palavra de Deus diz que Ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória dos céus, e veio para viver na terra como homem. Então Ele estava como homem, numa condição diferente da nossa. Ele era o segundo Adão. Jesus tinha pleno livre-arbítrio, e Ele podia decidir se Ele queria pecar ou não queria pecar. Graças a Deus, né? Ele não pecou, nunca pecou, e morreu no nosso lugar. Mas Jesus tinha fé plena, total.
E ele olhava para então os discípulos e falava: como é pequena a sua fé. Existe, queridos, um lugar de plenitude para nós, como cristãos. O que eu não quero para a minha vida e eu não quero para a sua vida, é uma vida de uma fé rasa, onde você simplesmente consegue ter fé só para ser salvo. Porque você não cumpriu o propósito, aí eu não cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Eu não adorei ao Senhor porque eu não cumpri o propósito. Adoração tem a ver com você viver o propósito de Deus para aquilo que Ele te fez, você foi criado. Lá em Gálatas 4:1 nos diz assim: portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. O apóstolo Paulo falando sobre a lei e sobre agora a graça. E nós podemos pegar essa passagem e trazer aqui para nós e dizer assim: enquanto nós não tivermos uma maturidade de fé, de entendimento das coisas espirituais, Deus não vai nos revelar grandes coisas. Deus não vai nos colocar num nível mais alto porque somos crianças. Eu não posso simplesmente entregar um carro para uma criança de 10 anos e falar: vai onde você quer, fique à vontade. Porque ela ainda não tem maturidade para isso. E Deus também, um Pai muito amoroso e muito cuidadoso, não vai revelar para nós coisas, e não vai nos colocar em situações, em lugares mais altos, onde a nossa fé não suporta. Nós precisamos ter entendimento, maturidade, para que Deus nos leve a lugares mais altos, queridos, nos mostre quem Ele é, nos revele quem Ele é. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. De novo, Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, qual é o nível de fé que nós vamos buscar? O nível da fé do Senhor Jesus, a maturidade de fé do Senhor Jesus. Essa maturidade, esse é o nosso propósito. E precisamos, voltando lá no início, sermos intencionais nisso. O que então fazer para que a nossa fé cresça? O que nós precisamos fazer para que a fé cresça, queridos? Ela não vai crescer sozinha. Ele colocou a fé em nós, mas ela não crescerá sozinha. Nós precisamos tomar atitudes para que essa fé cresça. Primeiro você toma, com a fé que você já tem, não sei qual é o nível da sua fé, com a fé que você já tem, você toma a atitude de se aproximar de Deus. Falar com Ele, desenvolver um relacionamento com Ele, conversar com Deus, todo tempo e todo momento, queridos, não é no seu devocional de manhã não, todo tempo, em todo momento. E eu quero que você abra comigo, lá em Filipenses 4, para encerrar. Eu não coloquei aqui, você tem procura aí por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós precisamos, queridos, na nossa intencionalidade de buscar a Deus, não é só fazer o nosso devocional de manhã, mas nós precisamos nos concentrar naquilo que nós estamos vivendo e recebendo. O apóstolo Paulo fala assim: por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa, estou lendo aqui na NVT. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Você, eu, cada um de nós somos seres humanos, e seres humanos são totalmente influenciáveis. Você é influenciável, por mais orgulhoso que você seja, e acha que você não está sendo influenciado, você está sendo influenciado. Nós somos influenciáveis, desde criancinha até quando nós somos adultos, nós somos influenciáveis. Tem alguém nos influenciando, e colocando em nossa mente coisas, nos convencendo das coisas.
Esse dia a gente estava conversando, eu e as crianças e a Flávia, que eu lembro de quando eu era criança, o chinelo Havaiana. Quem conhece chinelo Havaiana? Todos conhecem chinelo Havaiana. Na nossa época, eu e o Zé Roberto era criança, chinelo Havaiana era coisa de pobre. Não era? Na nossa época, a gente só andava de Havaiana. Aí quebrava a correia da Havaiana, o que você fazia? Enfiava um preguinho embaixo e continuava andando com ela, até ela desgastar no calcanhar e você começar a pisar no chão. Aí comprava outra. Só existia uma cor, cinza, verdinha, não sei se era cinza ou era verde, porque eu confundo cinza e verde. Não sei que cor que era. Tudo do mesmo jeito. Bem parecido com o que é hoje. E era coisa de pobre. Aqueles tinham um pouquinho mais de dinheiro, tinha Bamba, né? Quem lembra do Bamba? Vocês são velhos, faz tempo, hein? Bamba, Quixute. E a gente andava em chinelo. Coisa de pobre. Aí, de repente, depois de muitos anos, a Havaiana começou a inovar, a fazer umas Havaianas um pouquinho mais bonitinhas, diferentes. Começou a ficar um pouquinho mais chique. Aí, uns brasileiros lá, uns surfistas, resolveram inventar de virar a Havaiana aos contrários. Quem lembra dessa moda aí? Quem lembra? Virava ao contrário, andava com a sola em cima e com onde devia pisar para baixo. Ninguém lembra? Quem lembra? Ah, tem uns mais velhos aí que lembram. Eu também fiz isso. Ficou assim um pouquinho mais na moda. Aí eles eram atacados de mestre. Não sei se pagaram, não sei o que aconteceu, mas um grande estilista, acho que francês, não lembro o nome, ele então colocou uma Havaiana em uma daquelas top model para desfilar com a Havaiana. A Havaiana virou chique. Agora a Havaiana é presente, legal. Na minha época era uma necessidade para não andar descalço. Não andar descalço, nada de Havaiana. Agora é chique. Né? Põe uma corzinha diferente, pinta lá de douradinho, faz, e é chique. Né? Até os ricaços é Havaiana. E tira foto lá com a Havaiana, é chique. Queridos, mudou alguma coisa na Havaiana? Fizeram um pouquinho mais bonita, mas é a mesma Havaiana, mesmo material. Não mudaram nada no material, o mesmo material. Só fizeram uns desenhos mais bonitos e colocaram uma top model andar. E agora todo mundo acha chique. Você é influenciável ou não é? Somos influenciáveis, queridos. Nós somos muito influenciáveis. Isso é uma influência neutra, acho que não causa mal nenhum, né? É somente uma questão de moda, tal. Mas todo tempo tem alguém tentando te influenciar para que você compre aquilo que ele está vendendo. É ou não é? Todo tempo. Então nós somos, porque sabe-se que o homem é influenciável, nós somos influenciáveis. E Satanás também sabe disso. E ele está usando as milícias dele e o sistema do mundo também para nos influenciar. Então, a cultura de hoje, na minha época, como se fosse muito velho, né? Mas quando eu era mais jovenzinho, queridos, você vê 2 homens se beijando na rua, era absurdo. Como isso? Nossa cultura. Mas quem convenceu que tudo isso é normal hoje? Quem foi que convenceu? Então a humanidade está tudo, não, isso é normal, é bom, isso não é ruim, isso é bom, olha que bonito. E você vai assistir qualquer série de televisão, está lá, tudo isso. E coloca isso como algo bonito e legal. É moderno. Está convencendo os nossos filhos de que isso tudo é bom. Então nós estamos sendo influenciados pelo sistema do mundo, muitas vezes sem saber. E dentro das igrejas, muito mundanismo, porque estamos sendo influenciados. Essa é a questão. Isso é o perigo. Por quê? Porque nós permitimos que isso aconteça. Agora, para que a nossa fé cresça, nós precisamos deixar quem nos influenciar. Você quer ver a sua fé crescer? Comece a colocar dentro da sua mente aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Pense, leia, ore, assista coisas que vai acrescentar a sua fé.
Por fim, irmãos, quero dizer mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é digno. Isso vai influenciar a sua fé crescer. Ou então você deixa o mundo te influenciar e a sua fé enfraquece. Você quem sabe, você que decide. Queridos, venha para os cultos, venha para a igreja, vá para a conexão, participe das nossas campanhas de oração. Leia a Bíblia, leia livros que vão te influenciar para fazer você conhecer mais Deus e crescer a sua fé. É você que decide. Então, ser intencional em fazer a sua fé crescer é você decidir deixar aquilo que a carne está te levando a fazer, se deixar influenciar por coisas agradáveis do mundo e deixar-se influenciar por Deus, pelo Espírito Santo, tomando atitudes que vão fazer isso acontecer. Amém? Quem entendeu, diga amém. É fácil? Não é. A nossa carne quer as coisas gostosas desse mundo e as coisas fáceis, queridos. Nossa carne quer isso. Mas precisamos ser intencionais e, pela fé que nós já temos, decidirmos o que nós queremos, o que nós vamos deixar nos influenciar. Deixa o Espírito Santo te influenciar, deixa a palavra de Deus te influenciar. Deixa um irmão que te ama e conhece a palavra te influenciar no discipulado. Deixa ser influenciado por pessoas que realmente querem te levar a Deus. Comece a andar com pessoas, com amigos que conhecem Deus e têm o desejo de te influenciar e levar para mais perto dele. A sua fé cresce. Leia, queridos, leia a palavra, leia livros, ouça a palavra. É o nosso tempo, é a nossa vida. Quanto mais nós formos intencionais e deixarmos essas coisas de Deus nos influenciar, mais a nossa fé cresce. Amém? E você vai chegar numa fé madura, onde você vai ver coisas poderosas e tremendas acontecendo na sua vida. Você já tem experiências com Deus através da sua fé. Tem ou não tem? Tem? Não tem experiências maravilhosas? Mas Deus quer muito mais. Deus está preparando uma igreja para os últimos dias e você faz parte dela. E Deus está preparando você para grandes coisas. Eu quero que você coloque-se em pé, por favor. Queria que você orasse comigo. Quero orar por você. Deus deseja ser conhecido por você através da fé, uma fé viva, uma fé madura. Nós podemos ter acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós. Não importa se o mar está revolto, se tem tanta tempestade na vida, não interessa. Tudo está sob o controle de Deus e nada nos faltará. Parece que as coisas não acontecem como nós queríamos, mas está acontecendo como Deus quer, como Ele deseja. Nem sempre as coisas são como nós queremos, mas a nossa vida está nas mãos de Deus e acontece conforme Ele quer, para que a nossa fé desenvolva, para que a nossa fé cresça. Amado, mais uma vez, Deus tem grandes coisas para revelar para você.